galera, vamos retomar aqui o tema direitos políticos. Agora a gente vai falar sobre as inelegibilidades relativas, tá? Vem comigo, ó. Já tratei isso aqui com você no bloco passado. Quando eu falo em inelegibilidade relativa, lembra que eu vou ter inelegibilidade relativa tanto na Constituição Federal, como eu vou ter também a previsão em leis complementares, tá? Por isso a gente fala que as inelegibilidades relativas são um rol meramente exemplificativo, ou seja, eu vou ter hipóteses de inelegibilidade relativa tanto na Constituição Federal, como eu também vou ter hipóteses de inelegibilidade relativa na lei complementar. Tranquilo? Vamos analisar aqui as hipóteses de inelegibilidade relativas previstas na Constituição Federal. Quais são elas, tá? Já tratei com vocês. Eu tenho a funcional, tá? Eu tenho a chamada reflexa e eu tenho a inelegibilidade relativa do militar. Vamos tratar uma por uma aqui, com bastante cuidado, que esse aqui é um tema muito recorrente nos concursos, tá? Primeiramente, pela inelegibilidade relativa funcional. Primeiro ponto que você tem que destacar, anota aí no teu caderno, ó. Quem vai incorrer nas inelegibilidades relativas funcionais? Grifa aí, ó. Apenas os chefes do Poder Executivo, tá? Apenas os chefes do Poder Executivo. E quem são os chefes do Poder Executivo? Presidente da República a nível federal, governador do estado ou governador do Distrito Federal a nível estadual e os prefeitos a nível municipal. O que é que a Constituição vai trazer para a gente? Que esses chefes do Poder Executivo, eles estão inelegíveis para uma segunda reeleição subsequente. Então, eles estão inelegíveis para uma segunda reeleição. Agora, cuidado, subsequente. Fechou? Então, ó, a Constituição vai dizer que o presidente da República, os governadores e os prefeitos podem ser reeleitos para um único mandato subsequente. Isso significa que só pode haver uma reeleição. Então, para uma segunda reeleição, o presidente da República está inelegível para o cargo de presidente da República no terceiro mandato consecutivo. Mesma coisa o governador, mesma coisa o prefeito, tá? Então, quando é que eles estão inelegíveis? Para uma segunda reeleição subsequente, ou você pode escrever também assim, ó, para um terceiro mandato subsequente, tá? Porque muito cuidado. Fala uma coisa, uma pessoa pode ser presidente da República 10 vezes? Pode, tá? Pode. Ele não pode ser de forma subsequente, porque ele só pode ter o quê? Uma reeleição. Para a segunda reeleição, ele está o quê? Inelegível, tá? Tranquilo? Agora lembra, como que é o nome dessa inelegibilidade? Inelegibilidade relativa. O que é que isso significa aqui para a gente? Que o presidente, o governador e o prefeito só estará inelegível para essa situação. Ou seja, o presidente ele pode concorrer a outro cargo, o governador pode concorrer a outro cargo, o prefeito pode concorrer a outro cargo? Sim, desde que eles se descompatibilizem 6 meses antes da eleição, tá? Então, para outros cargos, anota aqui uma observação, para outros cargos, que não seja o mesmo cargo deles, tá? Para outros cargos, eles poderão concorrer desde que eles se afastem pelo menos 6 meses antes da eleição. 6 meses antes da eleição. Beleza? Galera, muito cuidado com as pegadinhas. Vejam, quem que eu falei que está incorrendo na inelegibilidade funcional? É apenas os chefes do Poder Executivo. Então, fala para mim, ó, um senador, ele pode exercer um mandato 10 vezes consecutivas?
Sim, porque senador, ele pertence ao poder executivo? Não, o senador pertence ao poder legislativo. Um deputado federal pode exercer 8 vezes consecutivas um mandato? Pode, porque o deputado federal não pertence ao poder executivo, pertence ao poder legislativo. Então, apenas é alcançada pela inelegibilidade funcional apenas os chefes do poder executivo. O presidente, quando ele tenta o 3º mandato consecutivo, para o cargo de presidente ele está o quê? Inelegível. O governador do estado, quando ele tenta o 3º mandato consecutivo, ele estará o quê? Inelegível para o 3º mandato consecutivo. E os prefeitos, quando eles tentam o quê? O 3º mandato consecutivo, ele estará inelegível para o 3º mandato consecutivo. Lembrando, se os chefes do Poder Executivo desejarem concorrer a outros cargos, aí é possível, desde que eles se afastem dos seus cargos, pelo menos 6 meses antes da eleição. Fechou? Beleza? Tranquilo? Segue aqui comigo. Vamos falar agora da inelegibilidade reflexa, tá? Cuidado! Enquanto a funcional eu aplico aos chefes do Poder Executivo, a reflexa eu vou aplicar em quem? Quem é que fica inelegível? É o cônjuge, que vai ficar inelegível, e o parente até o 2º grau, que fica inelegível. Então, aqui na reflexa, quem fica inelegível é o cônjuge e o parente até o 2º grau. Cônjuge e parente de quem? Do chefe do Poder Executivo, tá? Aqui na reflexa, não é o chefe do Poder Executivo que fica inelegível. Quem fica inelegível é o cônjuge ou parente até o 2º grau. Agora, lembra que isso aqui é uma inelegibilidade relativa, que a reflexa também é relativa? Será que esse cônjuge, será que esse parente até o 2º grau, ele está inelegível para todos os cargos? Não. O cônjuge e o parente até o 2º grau estará inelegível aonde? No território do titular. Então, a inelegibilidade, ela se limita, ela alcança apenas o território de jurisdição do titular. O que é que significa isso? Se eu sou parente ou cônjuge do prefeito, onde é que eu ficarei inelegível? Apenas no município onde ele é prefeito. Então, se meu esposo, se minha esposa, se meu pai, se minha mãe, se meu filho é prefeito em Rorainópolis, onde é que eu estarei inelegível? Apenas em Rorainópolis. Tranquilo? Já, se meu parente ou meu cônjuge, ele é governador de um estado, eu estarei inelegível em todo o estado. Agora, se meu cônjuge ou meu parente até o 2º grau é presidente da República, aí eu estarei inelegível em todo o território nacional. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola? Questãozinha temática, questãozinha problemática que cai muito nos concursos. Olha aqui para mim. Eu sou prefeito de uma cidade. Eu posso concorrer ao 2º mandato consecutivo? Sim ou não? Vamos lá. Sou prefeito de uma cidade X. Cumpri meu 1º mandato. Eu posso ser reeleito? Eu posso concorrer ao 2º mandato consecutivo? Sim ou não? Sim. Concorri ao 2º mandato consecutivo, ganhei. Estou exercendo o 2º mandato consecutivo. Eu, prefeito, eu posso concorrer ao cargo de prefeito novamente? Eu posso concorrer à 2ª reeleição consecutiva? Eu posso concorrer ao 3º mandato consecutivo? Não. Beleza? Eu estarei o quê? Inelegível. Detalhe, eu posso lançar minha esposa como candidata? Não, porque minha esposa está o quê? Inelegível pela questão da inelegibilidade reflexa. Agora acontece que eu sou muito esperto. O que é que eu faço com a minha esposa? A gente simula a separação.
Se nós nos separarmos, aí agora a minha esposa vai poder concorrer? Não, tá? Inclusive a gente tem uma súmula vinculante. Nós temos uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 18, ela vai trazer para a gente a seguinte informação, que a dissolução da sociedade conjugal durante o mandato, a dissolução, o divórcio ou a dissolução da sociedade conjugal durante o mandato não afasta o quê? A inelegibilidade reflexa. Se eu me separei e eu me separei no mandato, eu estarei inelegível. Eu só poderei concorrer na próxima eleição. Então vamos supor que eu hoje seja marido da prefeita, tá? A gente se separou. Eu poderei concorrer nessa eleição, na próxima eleição? Não. Eu deverei esperar a próxima eleição, porque a separação, o divórcio, a dissolução do casamento durante o mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Beleza, galera? Lembrando mais uma vez, quem é que deixa alguém inelegível é o chefe do Poder Executivo. Se eu for parente de alguém que tem mandato eletivo no Legislativo, eu estarei inelegível? Não. A inelegibilidade só acontece se eu sou cônjuge ou parente do chefe do Poder Executivo. E você já sabe quem é essa galera aqui. Quem são os chefes do Poder Executivo? Presidente da República, governador e prefeito. Então, por exemplo, se eu sou irmão de um deputado, o fato dele já ser deputado, eu não fico inelegível, porque a galera do Poder Legislativo não deixa o cônjuge e os parentes inelegíveis. Só quem deixa inelegível, através da inelegibilidade reflexa, é o chefe do Poder Executivo, que ficará inelegível quem? O cônjuge e o parente até o 2º grau. Tranquilo? Beleza? Vamos aqui finalizar as inelegibilidades relativas, trazendo agora a inelegibilidade do militar. Inelegibilidade do militar, tá? O que é isso aqui, ó? O militar, ele pode ser elegível ou não. Eu tenho um militar que é inelegível. Quem lembra qual é o militar que é inelegível? É o conscrito. Agora, o militar elegível, ele só vai ser elegível se ele tomar determinada providência, tá? Se ele tomar determinada providência, e essa providência está relacionada ao quê? Ao tempo de atividade, o quê? Militar. Está relacionada ao tempo de atividade militar. Então, quando esse militar, ele tem mais de 10 anos de atividade militar, o que é que acontece com esse militar quando ele deseja concorrer a um cargo? Esse militar, ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai ficar o quê? Agregado ao seu superior, e se ele for eleito, no ato da diplomação, ele passa para inatividade. Ok? Então, presta atenção aqui. Quando o militar, ele tem mais de 10 anos de atividade militar, não é 10 anos de serviço público não, tá, galera? É mais de 10 anos de atividade militar. Esse militar, quando ele deseja concorrer ao mandato, primeiro ele vai ficar o quê? Agregado. Ele fica agregado ao seu superior. Se ele for eleito, no ato da diplomação dele, ele passará automaticamente para a inatividade. Fechou? Agora, se esse militar, ele conta com menos de 10 anos de atividade militar, o que é que vai acontecer com ele? No momento que ele desejar concorrer, ele já se afasta da atividade militar. Show? Tranquilo? Então, ó, militar com mais de 10 anos de atividade militar. Militar com mais de 10 anos de atividade militar. Primeiro agregado, se eleito, passa para a inatividade no momento da diplomação. O militar, ele conta com menos de 10 anos de atividade militar. O que é que vai acontecer? Ele vai imediatamente se afastar. Se esse gente boa aqui, ele perder a eleição, ele volta para estudar para concurso.
porque ele pediu exoneração. Fechou, gente? Tranquilo? Show de bola? Trazendo isso aqui, a gente finaliza, então, as nossas inelegibilidades. Vou tratar com vocês agora 2 pontos, tá? A chamada AIME e a nova lei que altera as eleições, antes da gente encerrar esse presente bloco. Então, prepara um pedacinho aí no teu caderno para a gente ir para um novo tema. Primeiro eu quero falar com você sobre a AIME. O que é a AIME, tá? A AIME é ação de impugnação de mandato eletivo. Então, você pode impugnar o mandato eletivo de uma pessoa que tenha ganho a eleição, tá? Aí, o que eu quero que você destaque, os pontos principais dessa AIME, tá? Primeira questão, onde que você entra com essa AIME? Será que é na justiça comum ou será que é na justiça especial? Quando você quer ingressar com essa ação, porque a AIME, gente, é uma ação judicial. A AIME é uma ação judicial. Você vai pedir para um juiz, para que o juiz faça a impugnação do mandato eletivo de uma pessoa, tá? Então, onde você ingressa com essa ação? Será que é na justiça comum ou será que é na justiça especial? Você vai ingressar, tá? Você vai ingressar na justiça eleitoral, que é uma justiça especial, tá? Segundo ponto, qual o prazo que você tem para ingressar com essa AIME? O prazo é de 15 dias, a contar de quando? Da diplomação, tá? E você vai ter que trazer nessa AIME provas de que fraude ou corrupção ou abuso que ocorreu nas eleições. Provas de fraude, corrupção ou abuso que ocorreu nas eleições. E, finalmente, essa AIME, ela obrigatoriamente tem que tramitar em segredo de justiça, tá? Então, são esses pontos sobre a AIME que eu quero que você não esqueça para a prova, tá? Primeiro, existe a AIME? Sim. O que é a AIME? Ação de impugnação de mandato eletivo, tá? Onde é que você vai ingressar com ela? Na Justiça Eleitoral. Qual é o prazo para você ingressar? 15 dias. O prazo começa a contar a partir de quando? Da diplomação. Quais as provas você vai ter que demonstrar nessa AIME? Provas que ocorreram fraude nas eleições, que ocorreram corrupção nas eleições ou que ocorreu abuso nas eleições. E a AIME, ela obrigatoriamente será em segredo de justiça. Fechou? Tranquilo? E finalmente aqui, ó, finalmente a gente vai aqui abordar o segundo ponto, tá? Que é a lei. Essa aqui é craque, essa aqui é clássica em concurso. Lei que altera as eleições. Galera, uma lei que altera as eleições, quando ela entra em vigor, tá? Hoje foi publicada uma lei alterando as eleições. Quando que essa lei entra em vigor? Responde para mim. Quer que eu escutei aí? Entra em vigor daqui a um ano? Errado. Essa é a pegadinha clássica, tá? Uma lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor, anota aí, ó, na data da sua publicação. Agora, eu tenho uma observação. Ela só será aplicada nas eleições que ocorrerem após um ano, tá? Após um ano. Ela não entra em vigor após um ano. Agora, ela só vai ser aplicada após um ano. Exemplo, se hoje foi publicada, hoje a gente está gravando aqui, que dia é hoje? Hoje é dia 20 de junho do ano de 2019. Se hoje, dia 20 de junho de 2019, é publicada uma lei trazendo novas regras para as eleições, quando que essa lei entra em vigor? Fala para mim. Hoje, dia 20 de junho de 2019. Ela entra em vigor hoje. Ela tem vigência a partir de hoje. Agora, vamos imaginar que em novembro, em outubro, quer dizer, vamos imaginar que em outubro a gente tivesse eleição esse ano.
Se em outubro tivesse eleição esse ano, essa lei que está em vigência hoje, ela seria aplicada? Não. Ela só seria aplicada nas próximas eleições. Então, ela entra em vigor na data da sua vigência, contudo, ela só é aplicada nas eleições que ocorram após 1 ano da sua vigência. Fechou, galera? Fica com a gente vai ter mais um bloco, é muita coisa aqui em direitos políticos, então toma um cafezinho, toma uma água, dá uma respirada e a gente volta em breve. Valeu, galera, show de bola!